E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 6º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link do meu Drive aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue baixar esse e outros materiais que você pode precisar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP e outros vídeos que podem ser úteis para vocês. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos que aparecem por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso, então bora lá. Aula 1, trabalhando com o gênero textual, o conto. Bom, essa primeira atividade aqui dessa primeira página tem como proposta que vocês coloquem quais são as ideias que vocês têm sobre o texto que vocês vão ler a seguir, né? Então, é um conto que vocês vão ler que se chama Maria Angula, é um conto de mistério, de assombração. Então, baseado nessas informações, que o conto é de mistério, de assombração e que se chama Maria Angula, o que vocês imaginam que vocês vão ter nesse texto, tá? Então, aí nesse quadro é isso que vocês vão colocar, né? Quais as ideias que vocês têm antes de ler esse texto. O que vocês acham que vai acontecer, quem que você acha que vocês acham que vai ter como personagem, etc. 1. Leia o conto a seguir. Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leva e trás, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. Assim, viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso, não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angola, mas isso eu já sabia. E vou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E, como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou: Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia, e correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. 2. Agora, após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado no início da aula. Registre as impressões que você teve sobre o conto após a leitura. A sua ideia inicial se confirmou? Então, aqui, na questão 2, vocês vão dizer o que é que vocês acharam desse conto após a leitura, né? O que é que vocês entenderam dele após a leitura, e essa é a primeira parte, então, no caso da questão. E aí, a segunda parte é dizer se a ideia inicial que você teve desse conto se confirmou. Quer dizer, aquilo que você pensou antes de ler o conto realmente é o que aconteceu? Sim ou não? Tá? Então, dizer o que você pensou depois que leu e se aquilo que você tinha pensado antes é realmente o que aconteceu. 3. Sobre o conto, anote as informações. A. Que fato motivou a história? Bom, o fato que motivou a história aí era o fato de que a Maria Angula ela não sabia cozinhar, né? Então, que ela era fofoqueira, etc., interessada em outras coisas e não sabia como cozinhar. B. Quem são as personagens? Bom, no caso são a Maria Angula, o marido dela, que não, na história não é dito o nome dele, e a vizinha dela, que se chama Dona Mercedes. C. Onde acontecem os fatos? Os fatos acontecem ali onde eles moram, né, na rua, no local ali onde a Maria Angula e a vizinha moram,
mas não é dito exatamente onde é esse local, não é falado estado, cidade, nada. A gente só sabe que aí é no local onde vivem a Mariangula e a vizinha. D. Quando acontecem os fatos da história eles acontecem a partir do momento em que a Mariangula se casa, né? O texto fala que ela se casa com 16 anos, então é a partir disso, a partir do casamento da Mariangula com 16 anos. 4. Como você imagina o final dessa história? Será que Mariangula seguiu a receita de Dona Mercedes? Então aqui é uma questão pessoal. O que é que você acha que vai acontecer na história a partir do momento, né, que ela vai lá pegar a segunda receita, etc. Que a história foi cortada pela metade. Então coloca aí o que você acredita que aconteceu depois. Aula 2. Estrutura narrativa do conto de mistério e ou assombração. 1. Leia os trechos a seguir, 1 e 2, como as falas das personagens são identificadas. Esse trecho 1 eu não vou ler inteiro, porque uma parte dele eu já li, né, na aula 1. Ele começa aqui falando que ela se lembrou da vizinha e foi lá pedir as dicas. Eu vou ler a partir daqui, ó, quando ela desdenha da vizinha, depois que a vizinha dá a dica na segunda vez. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição e, no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho, e eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E, antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Angula, é só isso? Mas eu já sabia. E, num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. O trecho 2 agora eu vou ler inteiro e vocês vão perceber que ele é uma adaptação do trecho 1, né? Só que sem as falas dos personagens colocadas de maneira direta. No caso, é o narrador que vai falar as falas deles, né? Tá com um discurso indireto aqui. Maria se lembrou então de que na casa vizinha morava a Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar 2 vezes, correu até lá. Perguntou se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. A vizinha disse que sabia. Explicou que primeiro ela teria que colocar o pão de molho em uma xícara de leite e depois despejar o pão no caldo. E, antes que fervesse, explicou que era para acrescentar os miúdos. Maria perguntou à vizinha se seria só isso e sua vizinha afirmou que sim. Maria Angula virou para a vizinha, disse que isso ela já sabia e voou para sua cozinha para que não se esquecesse da receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. E Maria foi novamente pedir ajuda a Dona Mercedes, perguntando-lhe se ela sabia fazer um ensopado de batatas com toicinho. E, como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula lhe disse que isso ela já sabia, e correu imediatamente para a sua casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Perguntava se era assim que se fazia o arroz com carneiro. Depois falava que isso ela já sabia. É assim que se prepara a dobradinha, dizia Dona Mercedes, e repetia que isso já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição e, no dia seguinte, Maria Angula novamente foi à procura de Dona Mercedinha. Dona Mercedes perguntou a Maria sobre o que ela queria. Ela lhe respondeu que nada, só gostaria de atender o seu marido que queria jantar um caldo de tripas e bucho. Dona Mercedes lhe disse que isso era fácil demais, e, antes que Maria Angula interrompesse, começou a ensinar. Falou para ela ir ao cemitério, levando um facão bem afiado, e depois que esperasse chegar o último defunto do dia, sem que ninguém a visse, retirasse as tripas e o estômago dele. Falou para que quando ela chegasse em casa, lavasse muito bem e cozinhasse com água, sal e cebolas. Depois deixasse ferver uns 10 minutos, acrescentasse alguns grãos de amendoim e assim seria pronto o prato mais saboroso que existe. Como sempre, Maria Angula disse que isso ela já sabia, e num piscar de olhos estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Agora responda. A. Durante as leituras dos 2 trechos, vocês encontraram semelhanças, diferenças ou os dois? Aqui no caso, ele não quer saber quais são as semelhanças, quais são as diferenças, ele só quer saber se vocês encontraram
qual dos dois que vocês encontraram. Assim, quando a gente lê os dois textos, a gente percebe que eles têm tanto semelhanças e também têm diferenças, né? Então, na letra A, é só colocar que os dois trechos têm semelhanças e diferenças. Aí agora na B, que diferenças vocês notaram quando compararam o trecho 1 com o trecho 2? Essa diferença causa algum efeito na leitura? Então, aqui ele quer que vocês coloquem, né, o que vocês perceberam de diferença do trecho 1 com o trecho 2. A diferença, então, principal que tem entre o trecho 1 e o trecho 2 é a questão do discurso direto contra o discurso indireto. Então, vou mostrar nos textos para ficar um pouco mais claro. Olha esse trecho no comecinho do trecho 1, que fala que a Maria Angula foi até a casa da Dona Mercedes, né? E perguntou o seguinte para ela: minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Então, aqui, a pergunta da Maria Angula está sendo colocada de maneira direta, né? Com travessão. Então, tem a travessão e aí tem a fala dela igualzinho, exatamente igual ao jeito que ela falou. Então, o narrador está falando aqui nas duas primeiras linhas. Já nessa terceira linha que tem a travessão, já não é a fala do narrador, já é, no caso, a fala da personagem colocada do jeito igualzinho que ela falou. Já aqui no trecho 2, vamos observar essa mesma passagem, como é que ficou. Ó, percebam que o narrador está falando que ela, a mesma coisa, né? Que ela foi até a casa da Dona Mercedes, que correu até lá. E aí depois o próprio narrador vai dizer, perguntou se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. Então, aqui não tem travessão, não tem a voz da própria Maria, não tem a fala da própria Maria exatamente como ela falou. O narrador não coloca a fala dela igualzinho ela falou. Ao invés disso, ele, na voz dele de narrador, na fala dele de narrador, vai falar com as palavras dele de narrador o que é que a Dona Maria disse, o que é que ela perguntou. Então, tudo isso aqui, as três linhas, são voz do narrador, são fala do narrador, e ele, com as palavras dele, vai dizer o que a Maria disse. Então, é uma pergunta que ele vai colocar aqui de uma maneira indireta o que ela falou. No de cima, ele coloca de maneira direta, e nesse aqui de baixo, ele coloca de maneira indireta. Por isso que o de cima a gente chama de discurso direto, e esse de baixo a gente chama de discurso indireto. Tá? Então, com as palavras dele, ele diz o que ela perguntou. Perguntou se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. Então, na hora de comparar o trecho 1 com o trecho 2, vocês podem colocar da seguinte forma, que o trecho 1 é escrito usando o discurso direto e o trecho 2 é escrito usando o discurso indireto. Aí, na segunda parte da pergunta, ele quer saber qual o efeito que isso causa na leitura. Então, assim, no trecho 1, que tem discurso direto, vocês percebem que a leitura é mais dinâmica, ela é mais, assim, agradável nesse sentido mesmo de ser mais dinâmica, mais fluida, né? Parece que flui melhor. Já no trecho 2, a leitura fica meio que mais cansativa, mais arrastada, mais lenta, né? É a mesma ideia, a mesma mensagem, só que o discurso direto deixa tudo realmente mais dinâmico. Então, nessa segunda parte da pergunta, vocês podem colocar que a diferença é que no trecho 1 a leitura fica mais agradável, mais dinâmica. C. No trecho 2, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Angula, então, conforme eu comentei, quem fornece essas informações é o narrador. Tudo no trecho 2 é o narrador. Então, é ele quem vai falar tudo, quais são as intenções da Maria Angula, quais são as falas dela, tudo é tudo na voz do narrador. Tá? É ele quem diz tudo. Então, na letra C, é o narrador. Hora da pesquisa. O que são verbos de sende ou de elocução? Então, aqui não tem segredo, é só jogar no Google verbos de sende ou então verbos de elocução e aí vocês vão encontrar os resultados e não esqueçam de daí colocar a fonte em que vocês conseguiram as informações, ou seja, marcar em que site, né, vocês pegaram essas informações dessa pesquisa. Aula 3. Reconhecendo cenários das narrativas de mistério. 1. A. Observe atentamente os aspectos da imagem a seguir. É possível associá-la a uma cena de mistério-assombração? Por quê? Justifique citando elementos da imagem. Bom, então aqui nessa imagem a gente tem, né, com certeza uma cena, uma imagem que a gente pode associar a uma cena de mistério-assombração. Então a primeira parte da pergunta, sim, é possível. E aí por quê? Ele quer que explique por quê, né? Bom, a gente tem aí uma construção bem semelhante aí a um castelo, aparentemente é um castelo mesmo, né? Então, uma construção antiga, né? Um castelo que está aí isolada
né? Então isso já dá um tom de mistério, né? Tá aí isolada. É durante a noite, então a própria noite, a própria escuridão, né? Muitas vezes está associado ao mistério e à assombração. A lua também, essa ave que está voando aí, né, em contraste com a lua, também é algo que pode ser mencionado. B. Após a observação da imagem, leia os trechos a seguir e marque com um X os que você julgar pertencer a um conto de mistério, assombração. Trecho 1. Tenho pena de você, disse uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Trecho 2. O porteiro sentiu que o rapaz estava sob forte tensão e ficou muito preocupado. Para um bellboy, não era interessante ver certas coisas. Aliás, o perfeito mensageiro não tem olhos nem ouvidos, apenas pernas e cortesia. Alguma mulher sem roupa? Não, acho que viu um fantasma. Em que programa de televisão? Não é brincadeira, Guima. Vi um fantasma debaixo de uma cama. Sabe onde? No apartamento 222, o do Barão. Mas como viu esse fantasma? Bom, esse aqui com certeza a gente pode associar a um conto de mistério, assombração, né? Então tem fantasma aí, né? Tem assombração que eles estão comentando. Então trecho 2 já entra. Trecho 3. Era uma vez um rei que vivia num reino distante, com a sua filha pequena, que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má e não gostava de Branca de Neve, que, quanto mais crescia, mais bela se tornava. Trecho 4. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Bom, esse aqui também, do trecho 4, com certeza a gente pode associar aí a um conto lá, no caso de mistério, né? Então tem a questão de que é de noite, de madrugada, né? Ele só tem a lua e alguns animais de companhia, tem os animais procurando lixo, então assim, ele ouve passos, então todo o cenário aí sugere a questão do mistério. Já o trecho 3 não, né? É um trecho de um conto de fada, e o trecho 1 também não, porque é um trecho de uma fábula. C. Para finalizar, releia os trechos assinalados e explique por que eles pertencem a um conto de mistério e assombração. Escreva as características desse gênero textual, conforme que percebeu nos trechos lidos. Então aqui tem que explicar, né, por que o trecho 2 e o trecho 4 pertencem a um conto de mistério. Então, no caso do trecho 2, né, a gente pode colocar aí pela presença do fantasma, né, da assombração, e no trecho 4, pelo lugar onde ele está, a situação onde ele está, e pelo fato de que ele está aí à noite ouvindo passos atrás dele. Aí ele pede também para colocar as características desse gênero textual, né? Então, nessa segunda parte da pergunta, vocês têm que definir o que é um conto de mistério e assombração. E aí, para fazer essa definição, tem esse quadrinho azul aqui que já ajuda. Então, vocês podem colocar que um conto de mistério é uma história curta, né? Com narrador, com diálogos, com personagens, com conflito, com tudo isso, mas que também tem assombrações ou pessoas e animais sombrios, né, que se passam em lugares inusitados como cemitérios, por exemplo. Então, daí com isso vocês já vão estar dando uma definição, né, do que é um conto de mistério e assombração. Aula 4. Investigando mistérios. 1. Leia o trecho a seguir, extraído do Conto de Mistério de Stanislau Ponte Preta. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia à frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela.
Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor pareciam ter medo do que ia fazer. Não hesitou. Porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Aqui a proposta, então, agora é que vocês pensem o que é que tem nos pacotes, né? Então, ele fala o seguinte: escreva no seu caderno de anotações o final para essa história. Então, vocês vão fazer um final para essa história, porque ele parou a história na metade, né? Tem até aqui o sinalzinho de supressão, significa que uma parte da história foi retirada. Então, vocês vão fazer um final, né? E nesse final vocês vão falar o que é que tem nos pacotes e vão desvendar o mistério e colocar aí o que aconteceu, tal, dando um final para a história. Depois aqui, para terminar essa aula, ele dá algumas sugestões de contos de mistério, né? Tem alguns que não são contos, que são romances mesmo, que são livros mais longos, né? Desses daqui eu já li alguns, então... E tem outros que eu acho que li, mas não tenho certeza, porque faz muito tempo, né? Mas eu recomendo fortemente que vocês leiam O Mistério de 5 Estrelas, de Marcos Rey, né? Tá aqui no segundo tópico. É muito bacana, é muito legal. E se vocês jogarem assim no Google, vocês conseguem encontrar. Assim, é uma leitura muito gostosa, muito bacana, assim, e que prende a atenção da gente para saber qual é o mistério e o que aconteceu. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!